Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 6 de dezembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Quero lembrar você que é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os transtornos emocionais que causam afastamento do trabalho. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai ter a oportunidade de ligar para a gente, participar, e também através da nossa linha interativa você vai poder ligar e mandar a sua dúvida sobre o tema. Fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E os casos relacionados a transtornos mentais incapacitantes para o trabalho têm despertado a atenção de psicólogos, psiquiatras, justiça do trabalho e empresas, isso em todo o mundo. A preocupação ela não é à toa. Os casos eles são frequentes e agravados pela competitividade e ambientes de trabalho inadequados. O assédio moral, rotinas estressantes, pressão no cumprimento de metas, jornadas extensas e atividades abusivas, elas costumam desencadear problemas relacionados com o trabalho. A exposição também a riscos de vida, eventos traumáticos e ainda o consumo de medicamentos também podem ser responsáveis pelo surgimento de transtornos mentais incapacitantes para o trabalho, causando ali danos eventuais e até permanentes. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Andrea Keusti. Ela que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho. Juíza do Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco. Ela é titular da 8ª Vara do Trabalho no Recife. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o doutor Frederico Maciel, ele que é psiquiatra do IMIP. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Heloíse Monteiro. Confira! Transtornos emocionais são cada vez mais frequentes entre a população mundial. Está cada vez mais fácil encontrar pessoas que enfrentam problemas como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse e fobia social. E na maioria das vezes, doenças que atingem o emocional estão entre os principais motivos de afastamento do trabalho. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, mais de 199 mil pessoas se ausentaram do mercado e receberam benefícios relacionados a estas doenças, o que superou em mais de 20 mil casos com relação ao ano anterior. Conversamos com uma estudante de 20 anos que preferiu não se identificar, que trabalhou por um período em um call center, que, como sabemos, é um local conhecido como um ambiente onde as pessoas trabalham sob pressão. A estudante acabou comprometendo o seu estado emocional. Ela nos conta como aconteceu o primeiro episódio e como foram os 4 meses difíceis que ela enfrentou após descobrir que havia algo errado. O primeiro episódio ocorreu após o meu supervisor da minha equipe me chamar para um feedback, onde ele aplicou uma advertência e ele alegava ser por conversa paralela. Sendo que aí no momento eu meio que não aceitei a advertência, porque eu não estava conversando sozinha. Se estava conversando com alguém, então ele deveria aplicar em outra pessoa. Logo eu falei que era meio que marcação dele comigo. Mesmo assim, ele aplicou a advertência e eu voltei para minha PA, né? Onde eu trabalhava. Mas aí, logo, eu fiquei meio que nervosa pelo que tinha acontecido, me deu vontade de chorar, e aí eu fui ao sanitário. Quando eu cheguei no sanitário, eu comecei a chorar, chorei bastante. Comecei a ficar com a região da boca, assim, dormente, a mão formitando. E um aperto muito forte no estômago. Assim, depois da primeira vez que aconteceu, veio acontecendo nos próximos meses. A estudante também conta que problemas de saúde, não só os emocionais, acontecia com outros funcionários no ambiente em que trabalhava. Eu lembro que, vez ou outra,
Não frequentemente, mas às vezes acontecia de outra pessoa passar mal também, num momento que estava lá trabalhando. Também por outros motivos e pelo mesmo motivo que eu. Procurar ajuda médica é muito importante para o diagnóstico e tratamento de qualquer doença. E foi exatamente o que ela fez quando se deu conta de que precisava de ajuda. A partir do momento que eu notei que não era apenas quando eu estava sendo pressionada a vender. No caso da nossa personagem, por sentir palpitações e aceleração cardíaca, ela desconfiou que se tratava de problemas no coração, mas logo após os exames, percebeu que se tratava de problemas emocionais. Aí eu fiz o eletro, mas o cardiologista falou que o eletro deu normal, não deu nenhuma alteração, batimento normal, e que aí eu precisava ir ao psicólogo porque era mais a parte da mente, não do coração. Atualmente, ela trabalha em um outro ambiente, longe da pressão e cobrança que sentia no antigo emprego. Atualmente eu me sinto muito bem, então se bem que quando aconteceu eu não esperava, né? Mas eu acredito que depois de tudo que eu já passei, tudo que aconteceu, tudo que depois da última vez que aconteceu a crise, aconteceram outras coisas que eu poderia ter passado pela crise e não passei. Então, acredito que agora eu esteja bem. A gente espera que você não só esteja bem, como prossiga aí distante, né, das consequências do que você adquiriu durante esse período de estresse no ambiente de trabalho. Que bom que você procurou ajuda a tempo hábil, né? Fez esse tratamento, hoje mudou de emprego, está mais tranquila. A gente deseja aí muito boa sorte para você. Para você que está em casa, se identificou com alguma parte deste depoimento, a gente daqui a pouquinho vamos trazer daqui a pouquinho mais informações, outras dicas e orientações com os profissionais que estão aqui no nosso estúdio, que entendem e muito sobre o tema. Vamos falar sobre a busca por tratamento, sobre os principais sinais de que algo está errado com você, de que esse estresse que você está sentindo não é comum. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para que você venha interagir, venha participar aqui conosco, venha construir comigo aqui esta edição do Assunto do Dia. Olha só, a partir deste momento vou te explicar o que é que você deve fazer para interagir conosco. Vou te adiantar que você precisa ligar para a gente, para a nossa linha interativa, para responder aqui a seguinte pergunta, que é a nossa enquete de hoje. Queremos saber se você acredita que o estresse é a principal causa de afastamento do trabalho. Liga para a gente e você vai responder sim ou não. Você acredita que o estresse é a principal causa de afastamento do trabalho? Se você acredita que sim, você vai responder no 3424-1977, 3424-1977, é a nossa linha interativa, ela está aberta a partir deste momento para você responder sim ou não a nossa enquete, e também através deste número você pode ligar para a gente para mandar alguma dúvida. Tem alguma dúvida, você também pode enviar através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet. Você vai acessar, deixar seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Essa sua interação também pode ser feita através do nosso WhatsApp, 99418-1206, é o nosso número, 99418-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E a prevenção, ela continua sendo a melhor maneira de evitar o surgimento de doenças causadas por ambientes de trabalho nocivos. Diversos gestores e algumas empresas, elas já estão trabalhando, para reduzir a incidência de casos relacionados com transtornos mentais incapacitantes para o trabalho. Por isso, é muito importante reconhecer os sintomas e buscar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra antes que essa situação ela chegue aí a um limite. É importante também que tenham treinamentos, esses treinamentos motivacionais, atenção também aos detalhes, escuta ativa e reconhecer os seus limites e também da sua equipe, no caso se você é um gestor, Isso é fundamental para evitar complicações e patologias que possam surgir no ambiente de trabalho. É um grande desafio, e a gente vai começar a falar sobre isso a partir deste momento. Quero dizer que é um prazer receber os convidados aqui no nosso estúdio. Doutora Andrea Keust, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Fique à vontade, doutora.
Bom dia, e vamos lá, vamos trabalhar nessas dúvidas aí, no esclarecimento dessas questões ligadas ao trabalho, né? E lembrando assim, que é muito importante a participação para a gente poder tirar as dúvidas aqui. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Frederico Maciel. Dr. Frederico é psiquiatra do IMIP. Doutor, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. Fique à vontade. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos de casa. Agradecer o espaço aqui, acho que é um espaço para passar aqui algumas orientações, identificar os sintomas, os sinais que podem... Não esperar, né? Não esperar que o transtorno aconteça. Vamos tentar identificar o quanto antes, procurar ajuda para que isso não traga prejuízo para o trabalho, nem para a sua vida. Né? A gente viu um depoimento, né, muito marcante de uma jovem de apenas 21 anos que começou a trabalhar no call center devido ali à grande pressão que ela vinha recebendo para cumprir metas. Ela começou a ter problemas emocionais e esses problemas emocionais passaram a afetar não só a vida profissional como pessoal. Graças a Deus ela conseguiu uma ajuda, né? Uma ajuda rápida, conseguiu reverter a situação, conseguiu trocar de emprego, né? Trocar de trabalho. Mas nem todo mundo consegue isso. Nem todo mundo consegue... a desconfiança de que algo possa estar errado emocionalmente e consegue também trocar de emprego. Nesse caso em específico, ela teve sorte e ela foi muito esperta em procurar ajuda, mas nem todo mundo, né, consegue pedir ajuda. Por quê? Esses transtornos também impedem que a pessoa peça ajuda, que a pessoa grite por socorro, doutor? Muita gente tem um receio, né, de falar que está precisando, né, de uma ajuda médica, de uma ajuda do psiquiatra ou da própria psicologia. Tem um receio de como ela vai ser encarada no ambiente de trabalho, tem um receio de o que é que vão pensar dela, o que é que vão achar dela. Mas ela realmente teve um sucesso no tratamento, né? Aquele quadro que ela traz das palpitações, da ansiedade, aquela busca por uma emergência, aquilo já é sintoma, né? Aquilo ali já é um adoecimento. E como ela procurou uma ajuda mais rápida, ela teve um bom desfecho, vamos dizer assim. A gente falou também, né, doutora, que aqui no começo do programa, que é um tema, né, que vem chamando a atenção de várias instituições, de vários órgãos públicos também, além da medicina. A gente falou na Justiça do Trabalho, falou de vários órgãos que estão nessa preocupação sobre o tema. De que forma, né, o Tribunal Regional do Trabalho, ele trata esse assunto? Qual assistência que vocês dão a esses pacientes, né, quando vão para o médico, mas para vocês, trabalhadores que chegam? Na verdade, esse é um tema recorrente e até o próprio Conselho Nacional de Justiça, junto com as Cortes Superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, nós temos voltado o olhar para o adoecimento mental. Inclusive, em cada Tribunal do Trabalho, existe um grupo que chama-se GETRIM, que é um grupo específico que trabalha com essa parte da segurança do trabalho e com a saúde do trabalhador. E essa temática do adoecimento mental vem sendo trabalhada há 3 anos seguidos. Vamos ter mais um ano pela frente, onde abrimos o espaço para o debate, para a realização de palestras públicas, dominando esses espaços como a mídia, certo? E também fazendo anualmente um congresso, que o nosso foi agora em novembro, para falar sobre a temática do adoecimento mental. Então, quando chega ao judiciário, normalmente que o juiz do trabalho tem um primeiro contato com isso, é porque aquele vínculo já foi rompido. E a nossa intenção é trabalhar prevenindo essas questões, né? Evitar que só venha esse adoecimento aparecer quando o vínculo do trabalho já não existe mais. Em relação aos sintomas, né, que a gente viu, a resposta à pressão psicológica sofrida por nossa personagem foi imediata. Ela foi até o banheiro desse ambiente de trabalho, aí teve aquela crise de choro. Após isso, ela sentia a boca ficar dormente, sentia algumas complicações, né? Depois o batimento do coração começou a ficar acelerado. Isso pode acontecer também fora do ambiente de trabalho, a pessoa ser pressionada, ter um esgotamento, né, no ambiente de trabalho e só responder fora desse ambiente? Como é que a família ela pode ajudar a identificar uma pessoa que está sofrendo com isso? Esse caso da jovem, né, eu acho que a gente está avaliando aqui, na verdade, um episódio, né, um episódio que lembra muito, né, aqueles sintomas de pânico, aquela coisa lá de um pico de ansiedade, né, então a pessoa começa a sentir o coração batendo mais rápido, é uma sensação de uma morte iminente e sente uma necessidade
abrupta de procurar uma emergência, né? Como é que a família pode reconhecer uma mudança de comportamento, né? Então, de repente, aquele familiar começa a perceber que a pessoa está mais isolada, está sentindo necessidade de se ausentar do trabalho. Então, isso já vai dando sinais que tem alguma coisa de estranho, né, acontecendo com aquela pessoa. E quem está passando por isso percebe que algo está errado também, ou não tem a noção de que está passando por algo diferente, né, do habitual? Sim, para a pessoa, né, um verdadeiro, como ele chama, né, não desejaria para o meu pior inimigo, né? Realmente eles querem se livrar daquela forma, muitas vezes não tem controle sobre a situação, e essa saída para o banheiro, essa saída do local, do ambiente, né, da atividade, é um pouco como tirar o foco, e realmente funciona. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mesmo em ambientes prazerosos isso pode acontecer. A gente falou também no começo do programa, né, da importância de reconhecer os sintomas, e no ambiente da empresa ali, a gente falou que é importante que aconteçam ali treinamentos motivacionais, que tenha também uma escuta ativa desses funcionários. Nesse seu tempo de experiência como juíza, né, isso vem acontecendo? As empresas estão dando mais importância a esses profissionais? Sim, e a gente tem que notar que o primeiro contato com a empresa é a entrevista do emprego. Então, normalmente, numa situação de crise econômica como vivemos, muitas vezes as pessoas estão aceitando um emprego para a qual ela não é talhada, para a qual ela não tem perfil. Então, nós vimos essa questão do call center. Então, assim, pessoas que vão para o call center, normalmente é o primeiro emprego daquelas pessoas. E aí a gente não pode perceber nesse primeiro contato que a pessoa tem com o ambiente de trabalho que ela tenha qualquer experiência. Então, assim, normalmente, pelo que a jovem falou, a experiência dela foi traumática. Mas esse primeiro emprego, muitas vezes, ajuda a pessoa a continuar com seus estudos. Então, eles procuram um trabalho com menos carga horária para poder continuar trabalhando. Então, assim, o ambiente de call center, por si só, por ser um teleatendimento, ele é estressante. Então, quando o usuário daquele call center vai chegar, a pessoa que está atendendo, ele já passou por diversas etapas. E a primeira etapa é o atendimento eletrônico. Se for um call center de cobrança, então você já chega com aquela ansiedade da dívida que você tem ali. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está atendendo, aquele profissional do call center, recebe um deságue em cima dele. Então, vem já uma carga emocional muito grande. Então, é importante que sempre os call centers tenham as paradas do teleatendimento, aquelas paradas próprias para a pessoa desestressar. E existe também o que a gente chama pausa de estresse, que seria aquele momento em que você não consegue conviver mais com aquela situação. E você precisa dar essa parada, até como o doutor falou, para a gente sair daquele ambiente um pouco. Né? E aí a gente trabalha as emoções. Na situação dela, eu percebi que é um único episódio. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre gestão por injúria, que é aquela gestão da forma do ambiente de trabalho, para um assédio moral. O assédio moral ele é mais dirigido e a gestão por injúria é uma forma de se trabalhar. Então, a gente tem que sempre fazer essa gestão, né? Essa diferença inicialmente. A doutora bem falou, né? Da pausa, que já é comum, os trabalhadores têm direito, aí tem a pausa também do estresse. Quem é que cobra? Quem é que fiscaliza isso tudo? O trabalhador ele pode cobrar do supervisor, por exemplo, esse momento da pausa? E se for pausa eventual por conta do estresse, também ele pode exigir isso sem sofrer nenhuma punição? Existem algumas atividades cujas pausas já são estabelecidas em lei. Uma espécie bem própria é dos digitadores, que a cada 90 minutos trabalhando, eles têm 10 minutos de pausa, que seria exatamente para a descompressão das terminais nervosas dos dedos, da musculatura. E no call center existem algumas pausas que eles chamam pausas pessoais, que é dada no sistema, que é exatamente quando eles estão em teleatendimento por muito tempo, o funcionário pode solicitar essa pausa porque ele não está em condições de prosseguir em atendimento. Contudo, por outro lado, a gente percebe que dentro desses ambientes existe uma cobrança de metas de atendimento muito séria. E essa cobrança é que os gestores têm que voltar um olhar diferenciado para o nível de adoecimento que elas estão causando. Não só as metas de teleatendimento, mas as metas de bancos, de vendas e tudo mais. Então, essas metas, a gente tem que perceber que o gestor ele tem que analisar se aquilo que ele está cobrando do funcionário é exaustivo,
é possível de ser alcançado ou se a cada mês aquelas metas estão crescendo e a pessoa não tem uma produtividade adequada àquilo ali, até por uma conjuntura de economia que a gente vive hoje em dia. Além desse esgotamento, né, esgotamento por conta desse trabalho excessivo, esgotamento do trabalho, quais outras síndromes a gente poderia pontuar e quais outros problemas emocionais que esse trabalhador ele pode desenvolver numa empresa, né, que não dá essa assistência que o trabalhador merece? É bom também falar sobre a depressão, né? Eu acho que a depressão está aí no primeiro lugar, né? Primeiro lugar dessa doença que afasta, desse transtorno mental que afasta. Como o nome já diz, né? Uma doença precisa de precisa de um tratamento sério, precisa recorrer muitas vezes ao antidepressivo. Como é que ela se apresenta normalmente? Então são aqueles sintomas de tristeza, algo que vai persistindo, algo que vai tirando a produtividade do trabalhador. Então ele vai começando a ficar assim desmotivado, para acordar é bastante difícil, vontade de permanecer mais tempo na cama, nada tem graça, a vida não tem mais cor, fica tudo cinza. Então é um pouquinho desses sintomas depressivos, né? Então ele precisa ser identificado, reconhecido e tratado, né, de uma forma adequada. E nem sempre, né? Que muita gente confunde que essa falta de motivação, as pessoas confundem como falta de competência desse trabalhador, porque não entende que ele está precisando de ajuda. Nem sempre isso acontece, né? Não tem essa relação direta, né, doutora? É muito importante. E esse trabalhador ele tem o direito quando ele é diagnosticado com uma doença como essa. Exatamente, mas fora a depressão, como o Dr. Fred bem salientou, que é considerado já o mal do século, nós temos outras síndromes, como o transtorno de adaptação, como a síndrome do burnout, certo? Como a ansiedade. E aí a gente vê que a pessoa vai apresentar sintomas físicos, porque o adoecimento mental ele é silencioso, não é uma doença, não é um acidente de trabalho que você percebe a olhos vistos, não. O adoecimento mental ele vai minando a pessoa e assim, ele pode não decorrer somente do trabalho, o trabalho pode ser uma causa desse adoecimento, mas a pessoa física, a gente tem o lado familiar, nós temos os relacionamentos, nós temos a questão também do emocional da pessoa, né? Às vezes você teve uma perda na família, você está passando por um processo de divórcio, você está perdendo a guarda do seu filho, tudo isso influencia. Então, assim, quando chega no ambiente de trabalho, às vezes é aquela gota d'água que faltava. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre os transtornos mentais que causam afastamento do trabalho. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês de casa uma ótima quarta-feira. O destaque de hoje é do JC Online. Afastamentos por doenças do trabalho crescem 25% no país, diz DIEESE. Os dados do Anuário do Sistema Público de Emprego e Renda do DIEESE mostraram que ambientes de trabalho insalubres podem gerar doenças físicas e também mentais. Entre os problemas mais comuns estão as lesões por esforço repetitivo e a depressão. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que até 2020 a depressão seja a principal causa do afastamento no local de trabalho em todo o mundo. E um dos fatores que causam maior estresse no ambiente de trabalho, que pode afetar a mente, é o bullying e o assédio no ambiente corporativo. Com esse panorama, a notícia não é nada boa para a produtividade nas empresas, devido a problemas causados pela ansiedade e os transtornos depressivos. Já o gasto desse impacto na economia mundial chegará a R$1 trilhão por ano. Agora a gente vai ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson.
Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E por falar em notícias da internet, muita gente, quando tem dúvidas sobre vários assuntos, usa a internet como fonte de pesquisa. Lá na internet encontramos algumas informações que ajudam a gente a formar opinião sobre o tema, ajuda também, né, algumas informações ajudam a gente a procurar ajuda de um especialista para amenizar e, quem sabe, tratar e curar esse transtorno, né, que gera aí afastamento do trabalho. Mas na internet também tem alguns mitos, e esses mitos atrapalham, né, atrapalham e muito. Então, a partir deste momento, a gente vai mostrar aqui no nosso telão algumas informações e, com a ajuda dos convidados, vamos entender o que é verdade e o que é mito sobre o tema. Eles vão trazer uma informação também sobre o que está escrito aqui no nosso telão. E a primeira informação diz o seguinte, que o transtorno mental ele é sinônimo de loucura. Isso é mito ou verdade, doutor? Isso é mito, né? Loucura é bem diferente, né? Loucura seria uma quebra dessa realidade, né? O transtorno mental, ele tem tratamento, ele pode ser curado, mas loucura é bem diferente, né? É um distanciamento da realidade, né? E que proporção, né, tem esse mito no ambiente de trabalho, né? Algumas pessoas podem identificar que é uma pessoa que está com um transtorno e tratar isso como uma loucura, né? Qual proporção isso pode ter no ambiente e o que é que a gente deve falar para quem está em casa nos acompanhando? Bem como explicou o Dr. Fred, a loucura ele desconecta, né? E no trabalho, a questão da conexão é muito importante, embora a gente possa ter esse paradigma da queda de uma produtividade por algum efeito. Tem dias que você está bem mais humorado e você consegue produzir mais, né? Às vezes a tarefa você se identifica com ela e é uma tarefa mais simples de ser realizada, mas essa questão do adoecimento, ela não é uma coisa que vem acontecer numa única cobrança que você receba no trabalho. É uma questão que ela é contínua, né? Como eu falei no primeiro módulo, existe a gestão por injúria, existe aquele ambiente de trabalho adoecido, onde você já chega se sentindo mal. E existe aquele ambiente de trabalho com o qual você se identifica, com o qual você se sente reconhecido. Então, uma das questões que a gente bate muito hoje em dia é a meritocracia, ou seja, você ser reconhecido pelas suas habilidades, né, pelo que você faz de bom. Um elogio é sempre bom demais, não é isso? Verdade, doutora. A doutora falou sobre essa baixa da produtividade no ambiente de trabalho. Essa pessoa que está sofrendo com um desses transtornos, ela também pode começar a conversar coisas sem conexão, né? Algumas coisas sem conexões, também alguma coisa que foge ali da realidade daquele contexto que ela está inserida. Isso também pode ser um gatilho para se ajudar aquela pessoa, doutor? Ela pode, né? Ela pode apresentar até, se ela já tem uma história prévia, né, de uma depressão, ela está num ambiente de trabalho estressor, ela pode ter algo que a gente chamaria de algo mais grave, né, que realmente ela poderia evoluir até para uma psicose, algo bem mais grave, né? Que é aquele que muita gente fala, né? Aquela coisa, falar nada com nada. A pessoa está falando nada com nada, né? Já é um sinal de que ali está chegando, passando já do limite da procura por uma ajuda. Seria mais ou menos assim, né? E também há aquelas situações em que você passa a se expor demais, né? Não só nos trajes, mas você passa a falar mais abertamente da sua vida pessoal, com os colegas de trabalho. Às vezes isso exacerba e causa um constrangimento, né? Aquele uso contínuo do celular o dia inteiro, que você não sai daquela situação e você não consegue passar para cumprir a sua tarefa do dia. Então, todas essas questões que envolvem a tecnologia, sobretudo, e a gente vê que essa é uma das causas mais estressantes, é você lidar com as novas tecnologias e, assim, na questão, você saber o momento em que você realmente acha que você está passando do seu limite. Ok, vamos seguir aqui aprendendo. Temos outra tela, mito ou verdade? Ter um transtorno mental é sinal de fraqueza? Mito ou verdade? Não, não é um sinal de fraqueza, né? Na verdade, há um desequilíbrio, há um desbalanço, né, de algumas substâncias no cérebro que podem justificar, né? Mas não é uma fraqueza, não é um sinal de que a pessoa não é forte, que a pessoa não está fazendo a sua parte, né?
mas não faz sentido não. E é bom que fique bem claro, né? Porque quando é sinal de fraqueza, muita gente se recusa a pedir ajuda, né? Porque Isso. Se sente inferior aos Eu próximos. acredito que essa questão é uma questão iminente da natureza humana, né? Nós somos seres emocionais, e nessa medida em que somos seres emocionais, nós estamos sujeitos a dias melhores e dias assim, não tão bons. Mas a questão do transtorno mental, como a gente veio falando desde o início, ela é silenciosa. E uma das coisas que se percebe muito, não só na queda da produtividade, mas no isolamento daquela pessoa. Ou a exposição exacerbada, ou o isolamento, né? Cada dia você ficando mais tristonho, você passando a não conviver com seus colegas de trabalho. E hoje nós temos, com a reforma trabalhista, sobretudo, aquela questão do teletrabalho, onde você cada dia vai se desconectar mais do seu ambiente de trabalho e passa a trabalhar na própria residência. E vamos ter outros fatores estressores, como o telefone que toca, a criança que chama, você vai interromper aquela sua atividade mais vezes. Mas é uma nova noção de trabalho que estamos passando a conviver com ela e passando a aprender novos modos de operação. Algumas coisas a gente já começa a ter como retorno, né? Isso. Da reforma trabalhista. A expectativa da OMS é daqui até 2020, né? Aumentar o número de casos de depressão, e esses casos vão resultar ali em afastamento do trabalho. Essa reforma trabalhista, ela pode também ajudar a aumentar ainda mais esses casos de transtornos mentais? Não podemos ver por essa ótica, não. Porque assim, o que mudou, na verdade, temos um arquétipo de novos trabalhos, né, novas formas de trabalho, como o trabalho intermitente, como o teletrabalho. E essas formas de trabalho, a gente vai lidar com o que a gente chama de modernidade, né? A questão do trabalho intermitente, ela é muito atualizada, é muito utilizada nos Estados Unidos, onde a pessoa tem mais de um emprego por dia, né? Você trabalha em 3 ambientes diferentes ou em 2 ambientes diferentes. E nós vamos passar a viver com essa realidade, uma coisa bastante recente, né, onde nem os próprios juízes estão familiarizados. A gente vai passar a lidar com essa realidade. Já o teletrabalho, ela é uma realidade já dentro do judiciário. Há mais de 2 anos utilizamos vários servidores em casa produzindo, né? E assim, como passamos em 2013 a usar um sistema eletrônico para a justiça, isso foi muito benéfico, nós mudamos a mentalidade. Então essa questão é uma questão de adaptação a uma nova realidade, que vai acontecer também com a questão pública. Ok, vamos mostrar aqui outra tela, vamos descobrir se é mito ou verdade que os transtornos, né, mentais no mundo do trabalho, eles podem ser provocados pelo assédio moral e sexual, jornadas exaustivas, metas abusivas, perseguição do chefe, isolamento, entre outros. Mito ou verdade? Realmente o mundo do trabalho, né, todo esse mundo bem competitivo, essa insegurança em relação ao futuro, né, será que nosso nome está nessa próxima lista dos próximos demitidos, né? Então tudo isso, para o dia a dia da pessoa, isso causa bastante insegurança. E com certeza isso traz uma espécie de um gatilho, né, para a chegada dos transtornos mentais, né? Com certeza, eu diria que isso é uma realidade, né? Então, essa questão do que, como é colocado aqui, o assédio moral e o sexual, inicialmente fazer aquele parêntese do assédio moral e a gestão por injúria, que são coisas diferentes. O assédio sexual é muito visível, né, em relação às mulheres. As questões das jornadas exaustivas, nós temos hoje, com a diminuição e enxugamento dos postos de trabalho, nós temos sobre a jornada bem mais exaustivas. Então, aquilo que que 2 pessoas faziam, uma vai passar a fazer. E essa questão das metas, essas metas é que realmente elas colocam, quando elas são exigidas de uma forma muito intensa, ela causa sim o adoecimento. Perseguição do chefe, como colocou aí, o isolamento, são já gatilhos próprios dentro de um ambiente específico. E o isolamento é que a gente diz, né, doutor? O isolamento, quando você não pede, não sabe a hora de parar e não sabe a hora de pedir ajuda, é que complica mais a situação. É sempre a situação assim ao extremo, né? O isolamento e a exposição demais, né? Sempre é dessa forma que a gente observa. Ou a pessoa se isola demais ou se expõe demais.
aí é um sinal de que algo está errado com aquela pessoa. Assim, a questão do isolamento eu acho que é algo bem pertinente, muito comum. Realmente a pessoa vai ficando mais no seu canto, começa a ficar cada vez mais reservada, né? Mas, e é sinal, né? Sinal que está precisando de alguma ajuda aí. Isso pode ser confundido também com a bipolaridade, essa questão do isolamento total e da exposição fora do normal? Ou não é comum confundir? Não é. A bipolaridade é um transtorno bem diferente disso aí, né? Realmente as oscilações elas são muito excessivas, são muito exageradas e elas trazem muita repercussão na vida do trabalhador. E também é uma causa de concessão, né, desse auxílio doença, né? Então vamos aqui ao próximo mito, inclusive é o próximo, né? Falando sobre isso, as pessoas com transtorno bipolar, elas não conseguem ter uma vida normal? Mito ou verdade? Quem tem transtorno bipolar não consegue ter uma vida normal? Pode sim ter uma vida normal, a pessoa pode, se a pessoa é um professor, se a pessoa é um empresário, a pessoa pode sim tocar sua vida de uma forma normal, mas ela deve ser acompanhada, né? Se ela faz o seu tratamento de uma forma adequada, a pessoa segue uma vida, enfim, considerada muito próxima daquilo que é normal, né? Aí quem está nos assistindo agora, né, recebeu esse diagnóstico de um transtorno mental, aí tem essa preocupação, vai precisar se afastar, né, se ausentar do trabalho para se fazer um tratamento, e tem medo de perder o emprego por conta do contexto atual que a gente vive, né, de desemprego em alta aqui no nosso país. Quais direitos essa pessoa tem, né? Ela tem direito de parar essa rotina de trabalho para se tratar e ela continua tendo rendimento? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Sim, é tratado como qualquer outra doença. Inicialmente você vai a um médico ou uma emergência, como aquela questão que foi colocada, por sentir uma palpitação, por sentir uma tontura, ou por sentir qualquer sintoma físico. Vai ser afastada, né? Tem aquele primeiro afastamento de até 15 dias, que é responsabilidade do empregador, e a partir do 16º dia vai ser encaminhada ao INSS, onde vai gozar um benefício. Né? Esses tratamentos de transtornos mentais não são tratamentos imediatos, certo? Tem que haver uma resposta, como bem vai dizer o Dr. Fred, a uma medicação, a um afastamento daquele ambiente estressante dele, e aí vai usufruir o benefício previdenciário, que inicialmente vai ser um auxílio-doença e pode até progredir a um B91, que a gente chama, considerado um acidente de trabalho por nexo causal. Ok, temos aqui outra tela, muito bem explicada agora essa situação. Agora vamos para outra, né? Os transtornos como depressão e ansiedade, eles podem impedir uma pessoa de trabalhar? Mito ou verdade? Isso é uma verdade, né? Os transtornos como depressão e ansiedade, eles realmente podem impedir a pessoa de trabalhar, a pessoa pode gerar isso uma incapacidade. Só para quem está em casa perceber, de cada 10 concessões de auxílio-doença, 3 são por depressão e 2 são pelos transtornos ansiosos, né? E desses transtornos de ansiedade, destacar aquele transtorno do pânico lá, que ele dá aquele medo, né? Medo de enfrentar o mundo, todas as fobias, e realmente a pessoa fica mais em casa mesmo. Fica mais... Inclusive a gente teve uma participação, né? Uma telespectadora ligou pra gente, a Gemima, que mora no bairro de Boa Viagem, e ela deixou a seguinte pergunta, né? Quando a pessoa ela está emocionalmente abalada e acredita que está sendo perseguida, ela não quer sair de casa, né? Não tem esse desejo de sair de casa, não querendo sair de casa, porque tem essa sensação de que tem alguém perseguindo. É preciso procurar ajuda médica, e essa pessoa, né, isso veio se desenvolver após uma perda muito significativa na vida dessa pessoa. Como é que a gente ajuda a Gemima que está nos acompanhando? A sensação de que está sendo perseguido, né? Aquela sensação de que alguém está próximo, quer fazer algum mal contra essa pessoa, e isso teve um gatilho após uma perda. Como é que é preciso procurar ajuda médica nesse caso? De que forma a gente poderia ajudar, doutor? Ela deve, né? Ela deve procurar ajuda, mas é muito comum porque ela, na verdade, essa pessoa ela teve uma perda, né? Uma perda recente, provavelmente ela está passando por esse processo aí de vivenciar, de melhorar, de se adaptar a essa nova realidade. Muitas vezes é natural ela ficar com essa sensação que às vezes tem alguém chamando ou que tem alguém por perto, mas
nesse momento dela, como houve uma perda, pode ser algo desse momento mais difícil para ela, esse período que é mais instável, mas ela deve sim procurar ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra? Pode começar por um psicólogo, aquelas consultas semanais. É bem importante para ela preparar esse período ainda de um luto, né? Provavelmente ela está vivendo um luto ainda. Então é aquele período onde a pessoa pensa bastante nessa pessoa que perdeu, é uma forma ainda de conviver de alguma forma com essa pessoa, então... E cada pessoa reage diferente a esse luto, né, doutor? Alguns conseguem viver esse luto por poucos dias, por poucos meses, outros levam mais tempo, né? É muito individualizado, por isso que é importante essa ajuda de um profissional competente para auxiliar essa pessoa. O problema é quando há uma persistência, né? Uma persistência desses sintomas, desses sinais, essa coisa que demora mais, vai demorando, passam-se os meses, essa coisa vai se arrastando e isso vai trazendo prejuízo para o dia a dia dela, trazendo prejuízo para o ambiente familiar dela, então isso tem que cuidar mesmo. Se foi algo recente, né? Antes de tudo, você deve procurar essa ajuda médica para ser tratado, né? Essas sensações de estranheza, né? Essa proximidade do evento faz com que a gente encare esse problema, mas que ela deve sim procurar ajuda. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo mais sobre os transtornos, né? Transtornos mentais que causam afastamento do trabalho. Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema? Pode mandar para a gente no 3424-1977. É a nossa linha interativa, 99418-1206. É o nosso WhatsApp, 99418-1206. Pode interagir, mandar sua dúvida. Enquanto sua pergunta não chega, a gente segue aqui respondendo alguns mitos e verdades sobre o tema. E quem sabe, né, um desses mitos não pode ser a sua dúvida. Então, próxima tela, mito ou verdade. Olha só, se uma pessoa ela precisa ir a um psiquiatra, o caso provavelmente, né, é muito grave esse caso, quando ela precisa ir ao psiquiatra, mito ou verdade? Isso, na verdade, é um mito, né? Não quer dizer que a pessoa está muito grave. Isso vem... chegar até um especialista hoje, eu diria até que é uma dádiva, é até alguma... Enfim... É um acesso que é mais complicado, né? Nós temos hoje ainda poucos especialistas, mas se ele vai a um psiquiatra, não quer dizer nada que seja nada mais grave, não. Às vezes são casos leves, são casos que, tratados adequadamente, tem a cura, né? Existe ainda muita resistência por parte da população de procurar o psiquiatra, né? Tem uma resistência, tem um preconceito ainda? Existe ainda uma resistência, mas isso vem perdendo força, né, com o passar dos anos. Programas como esse, que dá acesso à informação, vai informando melhor a população, isso vai ajudando a quebrar isso. Ok, temos outro tópico para a gente descobrir se é mito ou verdade. Depressão e tristeza, né? São a mesma coisa? Depressão e tristeza, mito ou verdade? É um mito, né? Tristeza, na verdade, é um sentimento normal, não tem nada a ver com doença. A gente pode ter dias tristes, a gente pode ter dias alegres. E a depressão, na verdade, é uma doença e é aquela coisa que persiste, realmente é acompanhada daquele choro fácil, falta de esperança, um sentimento de culpa. E tristeza não, tristeza é algo normal, é natural as pessoas sentirem tristeza. A gente volta a falar daquela questão da visita ao psiquiatra, porque a gente está recebendo, né, tem muitas ligações chegando de relatos de pessoas que precisam procurar ajuda por conta de algum transtorno mental, que tem causado esse afastamento do trabalho. Essa pessoa ainda tem uma certa resistência. Doutor, vamos reforçar, né, esse recado, já que tem muita gente participando, as pessoas ligando sem querer se identificar, mas falam que precisam de ajuda, mas ainda tem essa barreira, né? Tem uma barreira ali que foi criada até por ela mesma, né? Não quer ir procurar um psiquiatra. Quais os motivos que a gente poderia destacar e quais os benefícios de quando essa pessoa busca uma ajuda especializada de um psiquiatra
Que benefícios ela terá com isso? Ir a um psiquiatra é ir para um especialista, né? Alguém que já é médico e alguém que se aperfeiçoou nessa especialidade. Essa barreira deve ser quebrada, a sua vida pode ganhar muita qualidade de vida. Se realmente há um transtorno, ele precisa ser cuidado, assim como se cuida, né, de uma pressão alta, assim como se cuida de um diabetes. Cuidar de uma depressão também a gente deve encarar como algo natural. Ok, vamos a outro tópico, temos aqui outra afirmação, mito ou verdade? Os medicamentos psiquiátricos, né, eles viciam? Isso é verdade, doutor? Ou é um mito? Nós temos sim alguns medicamentos, né, que causam essa coisa da dependência, mas eles são uma minoria. Se a gente pensar nos antidepressivos, eles não causam dependência, tá? Então vamos quebrar também esse estigma, né? Mas se a gente pensar nos antidepressivos, a gente pode utilizar por um período. A partir do momento que o paciente começa um tratamento, não quer dizer que ele vai usar para o resto da vida, não quer dizer que a pessoa não vai conseguir sair dele. É possível sim, a gente usa por um tempo, em seguida prepara a pessoa para tocar a sua vida, independente do tratamento medicamentoso. Tem muitos casos, né, das pessoas que procuraram essa ajuda, se afastaram do trabalho, depois retornaram às atividades normais e hoje vivem com qualidade de vida, né? É bom a gente destacar isso. Tem o diagnóstico, tem o tratamento, tem cura também, doutor? Esses problemas psiquiátricos, né? Tem cura? Tem cura, né? Se a pessoa pode passar realmente assim, por um episódio depressivo, que a gente chama de episódio depressivo maior. Se a pessoa procura ajuda o quanto antes, a gente consegue, né? O médico ele vai conseguir encurtar esse período de doença. Então a pessoa é possível chegar à cura, é possível seguir sua vida independente dessa doença. O problema que se repete muito nos consultórios é, na verdade, quando há muitos episódios de recaída. Quando essa depressão ela tem um episódio, em seguida, depois de um tempo, a pessoa melhora, pode apresentar uma recaída ou uma recorrência desse quadro, e isso fala a favor assim, de um tratamento mais prolongado, tá? Mas é possível sim chegar à cura. Ok, vamos intercalar agora mitos e verdades e também a participação de quem está em casa mandando sua mensagem, né, sua dúvida sobre o tema. A Cassiana ela entrou em contato através do WhatsApp 994 18 1206 e deixou a seguinte pergunta. Ela diz que está há 10 dias afastada do trabalho por conta de um estresse no ambiente de trabalho e teve um problema psiquiátrico. Ela diz que trabalhava também, né, trabalha em call center e está em acompanhamento e não sabe como voltar ao trabalho devido ao alto estresse. Ela diz que chega a ter pânico, né, só em pensar em voltar ao ambiente de trabalho. A dúvida dela é a seguinte: ela quer saber se tem direito a algum benefício caso esse afastamento ele se prolongue. É considerada uma doença adquirida no trabalho, essa síndrome, né, que ela desenvolveu a síndrome do pânico por conta dessa questão do estresse no ambiente de trabalho. Ela quer saber se uma doença é considerada uma doença adquirida no trabalho e se tem direito a um benefício caso esse afastamento ele dure mais tempo. Inicialmente a gente precisa saber qual foi o diagnóstico do médico, né? Porque normalmente os transtornos mentais eles vêm atrelados a um CID, que é um Código Internacional de Doenças. No caso da Cassiana, ela teve 10 dias de afastamento, então ela deve retornar ao trabalho no 11º dia. A não ser que, se nessa empresa onde ela trabalha exista um médico do trabalho, ela deve se dirigir a esse médico do trabalho para que ele avalie ela nesse retorno. Caso não haja esse médico, ela vai voltar ao profissional que atendeu ela inicialmente para ver se ela já está apta, antes que termine essa licença. Porque no 11º dia ela vai ter que se apresentar ao trabalho. E a questão do benefício previdenciário seria a partir do 16º dia. Até o 15º dia é o próprio empregador que arca com os custos. Ótima explicação. Vamos agora aqui um último mito, né? Último mito, a gente quer saber se é mito ou verdade. Mau humor e ansiedade podem ser sintomas de transtornos mentais? Podem sim, né? É uma verdade, né? Podem ser o mau humor em si. Tem pessoas que a gente diz assim, né? Aquela pessoa é muito mal-humorada, aquela pessoa é muito ranzinza, né? Nada lhe agrada, ela não está satisfeita com nada.
Mas pode ser sim, sinal. Às vezes, quando a gente pensa depressão assim, a gente não deve pensar só naquela coisa da tristeza, né? Muitas vezes vem também com essa questão da algo mais leve, algo mais subliminar, algo que está ali por trás, uma irritabilidade, uma falta de paciência, uma perda de prazer. Então, essa coisa do mau humor, associado ou não à ansiedade, pode sim ser sinal de um transtorno, né? Ok, vamos seguir aqui com mais perguntas, mais participações através do nosso WhatsApp. Paulo Júnior de Olinda, ele quer saber o seguinte: qual médico especialista em transtorno como o estresse? O que é que a gente poderia dizer para ele? Ele pode começar essa busca, né, procurando profissionais da psicologia. Eles estão muito bem preparados, eles podem, se houver uma gravidade maior, ou se o profissional da psicologia identificar que é uma necessidade de um tratamento medicamentoso, aí sim o psicólogo mesmo vai direcionar para um psiquiatra. Mas ele pode sim procurar inicialmente a ajuda da psicologia. Ok, a gente lembra para você que está em casa interagindo com a gente que é só mensagem de texto que a gente vai ler aqui. Você que está ligando para a gente, né, para o nosso WhatsApp, a gente não pode atender sua ligação. Então, tenha dúvida, faça aí sua mensagem, mande sua mensagem de texto que a gente vai ler e responder ao vivo. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: o que fazer com aquelas pessoas que acham que estão sendo perseguidas? Elas ficam sem paz, né? E às vezes elas não conseguem nem sair de casa, ficam também se mudando frequentemente por esse motivo. Uma dúvida comum, já foi respondida de uma outra forma, né? Nesse caso em específico, é que a gente poderia orientar esse telespectador, né? O que fazer com as pessoas que têm essa sensação de perseguição, ficando sem paz, impedindo às vezes de sair de casa e se mudando frequentemente? Se essa pessoa também, ela deve procurar ajuda. Essa coisa, por exemplo, assim, de achar que está sendo perseguida, de achar que estão falando dela no ambiente de trabalho, muitas vezes até uma percepção muito viva, né? Muitas vezes a pessoa está lá naquele ambiente, está lá sentado na mesa de trabalho e lá no corredor, muitas vezes não tem ninguém lá e a pessoa acha que estão falando dela, que estão rindo dela e muitas vezes o assunto é outro, né? Essa estranheza, na verdade, é sinal que ela está precisando de ajuda. Pode ser algo mais leve, pode ser mais desses quadros ansiosos, talvez dos quadros depressivos, ou pode indicar também alguma coisa mais grave, né? Algo mais desses quadros mais psicóticos, né? Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: tem um parente que está com transtornos, mas esse parente ele não admite isso. Tem mania de perseguição, vive trocando as fechaduras da porta e perdeu o emprego, né, o meio de sobrevivência. Estou pensando em sair do emprego para cuidar desta pessoa, mas não sei como agir. Por favor, me ajudem. Vamos lá, vamos tentar quebrar, né, a resistência dessa pessoa. Provavelmente ele não deve estar reconhecendo que ele está doente, né? Pode ser um sinal de uma insegurança que ele está passando, pode ser alguma experiência que ele sofreu traumática e de repente ele está ficando mais, fechando todas as portas de casa e ficando cada vez mais recluso. Mas a gente deve sim valorizar isso. Procura ajuda, procura um profissional que tiver à disposição para reconhecer isso. E se for o caso de tratar, e aí a medicina pode ajudar bastante nisso. Ok, agora eu vou pedir licença aos nossos convidados. Eu tenho um recado para você que está em casa acompanhando aqui o programa Assunto do Dia. Você gosta de novidade? Então, deixa eu te contar essa novidade. É a Lady Eva Moda Evangélica que chegou agora, sabe aonde? No Shopping Guararapes, a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica lá no Shopping Guararapes. E lá você encontra, né, roupas exclusivas, tem ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva, ela entende muito como você se veste, por isso ela é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa que estou vestindo hoje aqui no programa é de lá da Lady Eva. Só na Lady Eva você encontra preço bom e qualidade. Qualidade só encontra na Lady Eva. Acompanhe esse recado.
Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199. Vestidos de festa a partir de R$ 89. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegou chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Deixa eu lembrar, né? Tem Lady Eva em Boa Viagem, próximo à pracinha. Tem no Shopping Costa Dourada, no Cabo e agora também no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica. Você quer outras informações? Pode ligar para o 3096-0099. 3096-0099 e com essa grande novidade, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as principais vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, tem 20 vagas para bombeiro civil, 20 oportunidades para você preencher. Uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$1.000. São 20 vagas para bombeiro civil. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Tem agora 120 vagas para operador de empilhadeira. Exigência é de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$1.200. São 120 vagas para operador de empilhadeira. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades. 6 vagas para atendente de farmácia, balconista, 6 oportunidades, ensino médio completo é a exigência. Experiência, nesse caso, não exigida, R$1.060 é o salário. 6 vagas para atendente de farmácia, balconista. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo muita boa sorte. Vamos seguir com o programa falando mais sobre transtornos mentais que levam ao afastamento do trabalho. Muita gente interagindo, muita gente querendo perguntar e a gente anotou algumas perguntas que chegaram por telefone. E a gente vai mostrar aqui no nosso telão a primeira pergunta. A pessoa não ligou para a gente, não quis se identificar, mora no bairro de Prazeres, tem 35 anos e diz o seguinte: fui diagnosticado com ansiedade e depressão aos 14 anos. Nunca fui inserido no mercado de trabalho, por causa desses transtornos. Gostaria de saber se tem direito a algum benefício, se esse benefício seria para o resto da vida. O que é que a gente poderia responder para o telespectador que hoje tem 35 anos? Nunca teve a oportunidade de ser inserido por conta dos transtornos, ansiedade e depressão. O que é que a gente poderia falar para ele? Inicialmente, a gente precisaria saber se esse transtorno dele é incapacitante, se realmente a depressão que ele tem e essa ansiedade chegaram a ser diagnosticada como uma forma dele não ter mais como trabalhar. Se isso de fato ocorreu, ele vai ter direito a um benefício previdenciário. E não se tem como dizer se é para o resto da vida, a não ser que esse quadro dele seja irreversível e leve a uma aposentadoria. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Dúvida respondida. Agora o Ricardo Alves, ele que é de Olinda, ele fala o seguinte: fui afastado da função de motorista de ônibus porque fui diagnosticado com depressão e transtornos mentais.
A empresa ela não está me dando, né, dinheiro mensalmente porque não acreditam que a minha função na empresa tenha desencadeado esses transtornos. Quais os meus direitos, a quem devo procurar, também quero saber como eu faço para devolver, vamos à próxima tela, como é que eu faço para devolver a minha carteira nacional de habilitação, pois não tenho condições nenhuma de dirigir. Aqui é um motorista consciente, né, que tem esse transtorno e sabe que não tem condição de dirigir para não colocar a vida do próximo em risco. Ricardo Alves de Olinda. Então a gente volta primeiro à tela anterior, né? Ele está afastado do trabalho, a empresa não está repassando nenhuma quantia para ele mensalmente. Ele tem direito a alguma coisa? Quem ele deve procurar? O que a gente responde, né? Essas duas primeiras dúvidas, como é que a gente responde para ele? No caso, o Ricardo, a gente tem que saber se ele foi diagnosticado com esse transtorno por um médico e se ele está afastado há mais de 15 dias. Porque se ele está afastado há menos de 15 dias, a empresa teria sim que arcar com esses custos. A partir do 16º dia, ele vai ter um benefício previdenciário, vai ser encaminhado à Previdência Social. No caso, se há um nexo causal com a condição dele de motorista, ou seja, o estresse do trânsito, ou se ele sofreu algum assalto, alguma coisa, ele inclusive pode, junto ao sindicato da categoria, pedir a abertura de um ACAT, ou seja, um comunicado de acidente de trabalho, se foi decorrente disso aí, certo? E ser encaminhado à Previdência. A quem deve procurar? Inicialmente é o sindicato da categoria. Isso. E caso ele sinta que, por exemplo, se a questão do salário dele que foi deixado de ser honrado pela empresa, né, e não há nenhum benefício, ele pode recorrer também a esse sindicato e pedir uma rescisão indireta do contrato dele. Se a culpa foi da empresa, se está diagnosticado, foi encaminhado o atestado médico e a empresa deixou de pagar. E o que a gente poderia falar desse gesto, né, de consciência dele em devolver a Carteira Nacional de Habilitação? Porque, inclusive, quando ele ligou para fazer essa pergunta, ele falou que ia provocando um acidente na Avenida Agamenon Magalhães. Então, ele tem certeza que não está apto a dirigir, quer fazer isso, né? Devolver essa carteira de habilitação. Esse é um ato de plena consciência, né? Até por causa da comoção que vivemos no fim de semana passado, no domingo, com aquele acidente tão grave. E fora isso, a resposta à questão que ele está dizendo, o órgão competente é o DETRAN, né, para ele devolver essa carteira. Ok, a gente vai seguir aqui com mais participações. Essas foram as dúvidas que chegaram através da linha interativa. Muita gente está acessando aqui também o nosso WhatsApp e deixando perguntas. E a gente vai começar a repassar, né? Tem aqui a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Quais os sintomas que eu deveria prestar atenção para procurar o médico, né? Tem alguns sintomas básicos que eu deveria prestar atenção para procurar o médico. Ela fala o seguinte: muitas vezes sinto palpitações no coração, o coração acelera, tem muita insônia, mas quando vai ao médico ele diz que estou bem. O que é que eu devo fazer? Que não estou me sentindo melhor, né? O que é que eu devo fazer? Qual médico ela deve procurar? Porque quando ela vai lá sem esses sintomas, ele fala que ela está bem. Se ela tem esses sintomas e essa coisa está ficando cada vez mais frequente ou ganhando uma intensidade maior, né, e ela sente essa necessidade de buscar uma ajuda médica, muitas vezes ela sente a necessidade de procurar uma emergência e aí está na hora sim de procurar uma ajuda de um especialista. Ela pode começar assim, essas idas dela, é muito comum procurar emergências cardiológicas e quando chega lá o profissional médico ele vai fazer aqueles exames de eletro, né? Muitas vezes não dá nada, provavelmente essa é uma paciente jovem, é uma história que se repete, mas se ela está sentindo isso está ganhando uma frequência e a intensidade está aumentando, ela deve sim procurar uma ajuda, de preferência uma ajuda especializada, né? Ok, tem outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas fala que o marido está em crise de loucura. O que é que eu faço? Existe um serviço, né, um serviço de emergência psiquiátrica aqui em Recife. Ele é aberto 24 horas, fica no Hospital Ulisses Pernambucano. E sim, ela deve levar essa pessoa lá. Então, são profissionais qualificados e que devem procurar essa emergência. Ela será atendida
prontidão. Tem aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas fala o seguinte, aqui foge um pouco sobre o afastamento ao trabalho, mas a gente vai responder essa dúvida que é importante. A pessoa disse que o primo começou a ter surtos, né? Ele foi até internado porque a esposa o deixou, né? Ele corre o risco de fazer alguma coisa com essa esposa que deixou ele? O que é que a gente poderia orientar essa telespectadora que fala do primo, né? Que começou a ter surtos. Surtos depois que foi deixado, né? Assim que ela fala. Ela deve também procurar ajuda, né? A princípio, essa não aceitação, né, de um fim, talvez de um fim de um relacionamento, né? Assim eu entendi. Pode existir risco, sim. Pode existir risco de uma violência, talvez uma violência para essa parceira que se foi, né? Talvez ele não aceite bem isso. Não sei se essa pessoa sofre de alguma coisa do ciúme, né? Que é bem comum essa associação de um ciúme patológico com violência doméstica, né? Mas deve sim também procurar ajuda, né? Outra participação, também sem identificação, e a pessoa pergunta o seguinte, a pessoa diz, o uso de medicação, né, para ansiedade generalizada, pede ajuda psicológica ou só do psiquiatra? Se ela já tem a necessidade do medicamento, né, ela deve sim procurar um psiquiatra, né? O psiquiatra ele está preparado, né, para cuidar desses quadros ansiosos. Muitas vezes a prescrição é com antidepressivos. Não quer dizer que a pessoa tenha depressão para receber o uso de um antidepressivo. A pessoa pode estar tratando ali uma ansiedade generalizada, um transtorno de pânico, mas procura um especialista. Próxima dúvida, sem identificação. A pessoa diz o seguinte, né? Passei por esse processo de emergência com diversos sintomas, inclusive fiz vários exames e não deu nada. Até que eu fui a um psiquiatra devido às crises terem aumentado. Mais de 2 vezes ao dia ela tinha essas crises. Foi diagnosticada com síndrome do pânico. Estou há 15 dias tomando medicação. Porém, as crises ainda continuam. Essa medicação, ela demora a fazer efeito? Demora, pode demorar, né? 15 dias para a psiquiatria é um curto período, né? Normalmente essa resposta ela vai se tornar mais aparente por volta de 4 a 6 semanas. Muitas vezes é preciso aguardar um pouco mais. Se isso estiver trazendo muita incapacidade para ela, ou trazendo muito prejuízo para o dia a dia dela, tenta procurar novamente esse profissional que prescreveu, que ele pode fazer algumas orientações. A gente volta a falar sobre a depressão, né? Porque a gente tem um dado da Organização Mundial da Saúde, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela será a segunda principal causa mundial de afastamento de profissionais no mundo até 2020. E aqui no Brasil, estima-se que 5,8% da população tenha essa doença. A Previdência Social ela registrou no ano passado um afastamento de 75 mil trabalhadores por conta de quadros depressivos. São números alarmantes e que chamam muita atenção, né, doutora? Com certeza, são números assim, exacerbados. Agora, a depressão ela está atrelada também a uma mudança comportamental da sociedade, né? E também uma mudança das formas e dos meios que nós temos acesso ao trabalho hoje. E a gente tem que pensar o seguinte, por que isso está agravando? O uso da tecnologia, né? O excesso de informações, né? Não é só a cobrança, mas assim, a qualquer momento nós estamos conectados. E essa necessidade dessa desconexão também já está sendo estudada a nível mundial de legislação. Ou seja, existem executivos de multinacionais que não trabalham só com o aparelho celular, mas sim com vários ao mesmo tempo. Então, essa conexão exagerada vai levar a gente ao distúrbio do sono. E o distúrbio do sono vai levar ao adoecimento do corpo. Então, assim, essa questão do uso das tecnologias, ela tem que ser repensada. E, assim, até o próprio acesso a um excesso de informações. Hoje você é cobrado por você conhecer de tudo um pouco. Então, assim, no ambiente de trabalho, na medida em que você vai fazer uma entrevista para um emprego, isso é cobrado de você, né? O perfil do profissional hoje é um perfil maleável, ou seja, você não quer mais aquele profissional tão rígido, ele tem que ser polivalente, ele tem que saber um pouco de tudo, né? E ele tem que ser adaptável às situações. Então, tudo isso vem ligado a uma modernidade. Hoje nós falamos em nanotecnologia, ou seja, a tecnologia do invisível.
Então, assim, é uma questão comportamental. E acredito que, à medida em que nós nos debrucemos sobre essa questão, nós também vamos encontrar meios eficazes de fazer com que a prevenção dessas doenças seja uma tônica e não o tratamento após o adoecimento. Ok. A gente segue aqui com mais perguntas. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte. Convive com um esquizofrênico, né? E quando ele está em crise, o escape é gastar. Só quer gastar, fazer compras. Como é que eu trato ele nesse período, né? Tem que deixar mesmo ele gastar? Acho que ela quer saber isso. Tem que deixar, tem como controlar, pode contrariar. A dúvida aqui da telespectadora que não quis se identificar, mas fez essa pergunta. Convive com esquizofrênico e ele quer gastar quando está em crise. Acho que um primeiro dado assim essa pessoa ela deve estar em acompanhamento psiquiátrico, né? Então acho que esses gastos excessivos traz outros transtornos até para a família, inclusive, né? Começa a gastar o que não tem, começa a fazer dívidas e dessas dívidas vêm as cobranças. Então a primeira pergunta que eu faço, eu gostaria de dizer assim, essa pessoa tem que ser acompanhada, tá? Se isso for alguma coisa que está exagerada, está demais, precisa ser controlado para não arrumar mais um outro problema, né? Porque é muito difícil. Muitas vezes essa convivência é difícil, é complicada, mas tem que ser acompanhado. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Aqui no começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que o estresse é a principal causa de afastamento do trabalho? Olha só, 67% das pessoas que ligaram para a gente e interagiram falaram que sim, que acreditam que o estresse é a principal causa de afastamento do trabalho. 33% falaram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado por sua participação. E agora a gente está na reta final do programa, é o momento de agradecer bastante a ajuda dos convidados, né, por nos auxiliar e transferir tanto conhecimento para quem está em casa nos acompanhando, né? Se compartilhar o conhecimento é muito importante. Doutora Andréa Keust, ela que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco, titular da 8ª Vara do Trabalho no Recife. Doutora Andréa, muito obrigado. O espaço agora está aberto para um último recado. São as considerações finais. Fique à vontade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de ter esse contato com a sociedade, com esse esclarecimento e assim lembrar que a ajuda eficaz evita maiores danos, não só no trabalho, mas na vida em si. E seria esse recado que eu digo, preste atenção nos sinais, aqueles esquecimentos frequentes, aquela sensação de impotência, né? Aquela sensação de que o trabalho para você está sendo um fardo. Esse é o momento da gente parar e pedir ajuda. Mais uma vez, doutor André, muito obrigado. Também queria agradecer ao doutor Frederico Maciel, ele que é psiquiatra do IMIP. Doutor Frederico, muito obrigado. O último recado, considerações finais, também fique à vontade. Gostaria de agradecer, né, esse espaço para falar, né, para de alguma forma poder educar a população, que a população possa enxergar esses sinais e sintomas depressivos, sinais e sintomas ansiosos, e quem busca ajuda, procura um especialista que a qualidade de vida pode melhorar bastante e a sua vida com certeza será bem melhor. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!